Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Antes da nossa entrevista, tem um recadinho do PC pra você. Meus amigos, todo mundo sabe o que acontece quando a gente gasta mais do que pode. A conta não fecha. E isso aconteceu com o governo de Minas, que tem hoje 34 bilhões e meio de reais em despesas não pagas. Isso afeta a saúde, a educação, o emprego. Por isso, o governo elaborou um plano de recuperação financeira para resgatar Minas. Com a união do Executivo, Legislativo e Judiciário, vamos criar um futuro melhor para todos. Minas pra cima, juntos. A gente consegue. Acesse minaspracima.mg.gov.br e saiba mais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. No Café com Política de hoje, a gente recebe o Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontinelli. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, e ouvintes da Rádio Super. Rodrigo, o governo de Minas criou o Conselho de Transparência e Combate à Corrupção nesta semana. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse conselho. Bom, Thalita, a ideia é a gente trazer a sociedade civil junto com a gente nessa lógica de combate, prevenção, mas principalmente combate à corrupção, né? Com essa possibilidade das nossas iniciativas do governo, e já são várias nesses quase 6 meses, e também as iniciativas propostas, seja pela academia, seja até mesmo pelo representante do sindicato da imprensa mineira, dentre outros atores, OAB, a gente entende que juntos a gente consegue ser mais forte para o combate à corrupção. Essa é a ideia principal, né, de um conselho paritário com 6 membros de cada, para a gente conseguir ter melhores ideias e principalmente, mais do que ideias, implementá-las nesse combate à corrupção. Pois é, e na prática como é que vai funcionar? Como é que vão ser as reuniões? Quem é que compõe efetivamente, por exemplo, o conselho? Tá, as reuniões elas são previstas ordinariamente, semestralmente, né? E sempre que a gente entender necessário, extraordinariamente, tá? Então a gente tem 2 representantes e a gente vai nos próximos 15 dias soltar um edital, 2 representantes da sociedade civil, a gente tem representantes da academia, um representante escolhido pela OAB, indicado pela OAB mineira, e também, como eu falei, do sindicato da imprensa mineira. Do lado do governo, né, a gente tem ouvidoria, a própria controladoria, e no caso o controlador, ele acaba presidindo, né, dentre outros atores, Segov, dentre outros secretários, né, seria essa a forma de atuação prevista no decreto. Essas reuniões vão ser semestrais, né? E como que a população vai poder ter acesso? Vai poder ter acesso a esse conteúdo depois? Claro, isso tudo todo, não apenas a agenda das reuniões, mas principalmente a ata e o que foi discutido e principalmente o que foi firmado, né, os acordos que foram firmados naquelas reuniões, elas serão publicadas na internet, como inclusive o norte, né, do próprio governo e da própria CGE, né, transparência total naquilo que faz sentido para a população exercer esse controle social. Essa não é a primeira ação desde o início do novo mandato, né, do novo governo em relação à corrupção. Não, Thalita, temos várias, né? A gente tem, na verdade, a criação a partir da reforma administrativa do núcleo de combate à corrupção. Esse núcleo, dentre outras coisas, para a população entender mais, a gente usa a TI, a tecnologia da informação, para cruzamento de dados. A gente faz operações com diversos parceiros, dentre eles Polícia Civil, Ministério Público. Então essa é uma iniciativa. Uma outra iniciativa é zerar os pedidos, isso é muito importante, zerar os pedidos de lei de acesso à informação. Esse é um controle social que a população tem que entender e cada vez mais utilizar, né? A população tem direito de saber as informações que ela quer em relação ao governo e ela faz isso por meio dos pedidos, né, de informação a partir do ESIC, que é um sistema que a gente tem. Quando a gente chegou, haviam quase 300 pedidos não respondidos, simplesmente não respondidos. Até sexta-feira a gente está zerando, falta ali uma meia dúzia para a gente conseguir zerar, e isso também é um combate, uma ferramenta de combate à corrupção, porque a gente dá transparência, né? Já dizia, na verdade, né, o juiz da Suprema Corte falava que o sol é o melhor detergente, a luz do sol é o melhor detergente. A gente acredita muito nisso, por isso que a gente está tentando dar o máximo de transparência em todas as ações do governo. E pode-se garantir que todo cidadão que pedir a informação, ele vai obter via a lei de acesso à informação, ou há ainda informações que são secretas do Estado, informações do ponto de vista até estratégico que o Estado não pode divulgar de jeito nenhum? Isso, Rodrigo. A legislação, é a legislação de 2011, mas que entrou em vigor em 2012, que é a lei
de acesso à informação, ela diz o seguinte: a regra é fornecer a informação. Então ela passa daquele estado que tem a informação para ele e fornece algumas informações, vamos dizer assim, picadas, poucas, e a regra é o acesso. Agora, ela prevê no artigo 23 algumas situações que ainda não se pode, né, fornecer essas informações. O que a gente pode garantir é que, além da que a regra é a informação, a gente pode garantir que ele vai ter uma resposta do pedido. E se a gente não fornecer a informação, o porquê, né, baseado, amparado, claro, pela lei. Nós estamos conversando com o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontinelli, aqui no Café com Política, e ainda sobre essa questão do acesso à informação. Eu queria falar também a respeito dos portais da transparência, que já são um mecanismo de tentar dar acesso ao cidadão a uma série de informações públicas, mas muitas vezes com um pouco de dificuldade para aquele cidadão que tem um conhecimento médio das coisas, com a linguagem desses portais. Existe na atual gestão uma preocupação com isso, em tentar tornar essa linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples para o cidadão, digamos, médio, que tenta acessar alguma informação? Excelente, Rodrigo. A gente tem essa previsão da gente estar reformulando o portal da transparência. Claro que a gente esbarra em custos, né? Não preciso falar aqui do cenário fiscal, cenário financeiro do Estado, mas a gente também atua de uma outra forma, atuando para explicar como utilizar o portal da transparência. Então a gente, por exemplo, participa de um programa muito interessante do Ministério Público chamado MP Itinerante. Então vão servidores da própria CGE junto com esse programa, junto com os promotores e com a equipe do Ministério Público para o interior de Minas Gerais e explicando como ele pode exercer o que a gente chama de controle social. Dentre essas formas de controle social é justamente verificar e saber como utilizar o portal da transparência, que é uma ferramenta muito importante e que hoje eu entendo que ela é subutilizada. Tem muito dado para ser utilizado lá e, infelizmente, a maior parte dos acessos acaba olhando apenas salário de servidor. Isso também é um controle social, claro, né? Mas a gente tem outros dados, né? Despesas, convênios, recursos, tudo lá, inclusive agora os voos do governador, né? A partir desse novo governo, tem muitas outras informações que podem ser, que podem facilitar com que o cidadão exerça esse controle social. Para além da questão do Estado, tem também as questões das prefeituras, né, Rodrigo? Porque o ideal é que as prefeituras tenham um portal da transparência para que todos os cidadãos consigam ter acesso a justamente essas contas também dos municípios. Isso. Nesse caso, assim, a gente sabe do cenário, né, e da situação de vários municípios mineiros. A dica que a gente poderia dar nesse sentido, enquanto a gente não chega nesse patamar ótimo de que todo município acima de 20 mil habitantes tenha esse portal, muitos desses dados estão no portal do próprio TCE, Tribunal de Contas do Estado, que centraliza isso. Obrigatoriamente os municípios têm que mandar várias informações e aí o cidadão consegue fazer esse controle social a partir desse site, né, do TCE. Eu queria voltar a falar um pouquinho do Conselho de Combate à Corrupção e perguntar qual a ideia de vocês, digamos, para daqui a 3 anos e meio, até quando se encerra essa gestão, desconsiderando até a possibilidade do governador querer ou não a reeleição, mas enfim, no fim desse mandato do governador Romeu Zema, que tipo de trabalho vocês preveem que possa ter sido feito a partir dessa criação do Conselho de Combate à Corrupção? Qual a expectativa de vocês em torno disso? Olha, não existe bala de prata para acabar com a corrupção. Na verdade, acabar com a corrupção é quase uma utopia. A gente tem que trazer para níveis que uma Dinamarca, uma Finlândia, uma Nova Zelândia tem, que conseguem conviver, né, com uma baixíssima corrupção. Então, quando eu digo que não há bala de prata, é porque nem todas só com as nossas iniciativas, aqui eu falei algumas, mas teria outras, só com as nossas iniciativas a gente não consegue superar esse problema. É um problema do Estado, não do governo apenas, né? Então a gente precisa da sociedade civil trazendo ideias, a gente precisa de estudos acadêmicos para a gente atuar mais na causa, né? A gente ter estudos científicos para isso e não porque a gente acha que atuando de uma certa forma a gente vai conseguir combater. Então eu acredito que daqui a 3 anos e meio, com todas as ferramentas que a gente está conseguindo a partir das parcerias que a gente tem implementado via CGU, Ministério Público, etc., e com o apoio da sociedade civil, que pode se dar por meio desse conselho, mas também pelo controle social que eu já falei, a gente consegue sim trazer isso para um nível bem mais baixo. A gente falava de portal da transparência, do Conselho de Combate à Corrupção, até que ponto a tecnologia ajuda nesse processo?
Ela é essencial, né? Eu brinquei com o governador numa das primeiras reuniões, falei, olha, eu não vou te pedir concurso para auditores internos da CGE, mesmo porque o senhor não ia me dar, porque não pode, a gente não está num cenário financeiro para isso, mas dentro do possível eu preciso melhorar o meu aparato de TI, né? Então é isso que a gente está fazendo. Hoje a gente precisa trabalhar com cruzamento de dados, né? Vários resultados que a gente já está conseguindo obter e no próximo mês possivelmente a gente vai conseguir divulgar a partir de cruzamento de dados, utilizando ferramentas, né, de BI, por exemplo, para pegar servidores que acumulam cargos, acumulação, claro, ilícita, né? Então é essencial para a gente. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, controlador? Combinado. Governos são transparentes no Brasil? Poderiam ser mais. Serviço público. Tem que ser de qualidade e é o que a gente está tentando fornecer. E o serviço público ideal? Aquele que atende a todas as necessidades do cidadão. Corrupção. Algo que, já que não conseguimos extinguir, temos que baixar para níveis mínimos. A figura do governador Romeu Zema? Um líder. Governo Bolsonaro até aqui. Um aliado para o que a gente precisa para a recuperação do Estado. Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontinelli, muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço, Thalita, Rodrigo e ouvintes. Foi um prazer receber.